Bom, eu acredito que vocês saibam quem é o Tenente-Coronel Mauro Cid. Acredito também que vocês devem estar acompanhando essa novela das delações do Mauro Cid em relação ao Bolsonaro, ou seja, ele vai arrebentar com o Bolsonaro. Talvez pode ser o Mauro Cid que vai colocar o Bolsonaro na cadeia, quem sabe. Bom, e agora envolve o Mauro Cid e a Jovem Pan. E se envolve a Jovem Pan, a gente está aqui noticiando para vocês. Mauro Cid vai falar ou detalhar contato com Jovem Pan para combinar pautas pró-Bolsonaro. É isso mesmo. Temos aí uma suspeita de que Bolsonaro combinava pautas com a linha editorial, né, com o chefe da editorial, da linha editorial da Jovem Pan, pautas pró-bolsonaristas. Até porque o Mauro Cid é o ex-ajudante, principal ajudante do Bolsonaro, braço direito do Bolsonaro, né? Então, é o tenente-coronel que tinha contato direto com os comentaristas e jornalistas da emissora Jovem Pan, essa emissora golpista e extremista, e no qual essa emissora recebeu 18,8 milhões do governo Bolsonaro somente em publicidade oficial. Então eu deduzo que isso seria meio que uma troca, né? Eu te dou recursos, certo? Levanto a sua emissora, transformo em uma concessão pública, em troca vocês teriam que ser bolsonaristas. E a Jovem Pan é a casa do Bolsonaro. Bolsonaro, ele se sentia em casa. E os comentaristas extremistas da Jovem Pan eram quase todos bolsonaristas, sendo vassalos do Bolsonaro. Isso durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Foi isso que aconteceu. Esses comentaristas advogavam a favor do Bolsonaro. Então, voltando, além da Orcrim, das joias, da minuta golpista e do envolvimento de militares do governo em tratativas sobre golpe, tentativa de golpe, o tenente Mauro Cid afirmou acordo de delação premiada com a PF, Polícia Federal, e vai detalhar como, a mando de Bolsonaro, repito, a mando de Bolsonaro, agia para combinar pautas favoráveis em veículos de mídias alinhados com a Jovem Pan. Se ele, Bolsonaro, pautava, né, queria pautar com fake news sobre vacina, né, ou melhor, anti-vacina, né, e distorções sobre notícias da vacina na época da pandemia, se o Bolsonaro combinava com a Jovem Pan para trazer discursos de tentativa de golpe, como alguns da Jovem Pan faziam isso, como Constantino e Zoe Martinez, será que Bolsonaro combinava com a Jovem Pan para ser o mais extremista possível em relação à esquerda, né, ou os comunistas? Enfim, será que ele combinava desinformação? Se isso for verdade, se isso for apurado, Bolsonaro está enrascado, viu? E não é só a Jovem Pan que vai se lascar nessa. A emissora de Tutinha era uma das principais vitrines de Bolsonaro e teve pedido do Ministério Público Federal para a cassação da concessão pública por alinhamento à campanha de desinformação que se instalou no país ao longo de 2022 até o início desse ano, com vinculação sistemática em sua programação de conteúdos que atentaram contra o regime democrático. A Jovem Pan fez isso, a Jovem Pan participou disso. A Jovem Pan contribuiu com isso, com esse discurso golpista, e merece punição. Estamos esperando até hoje o desenrolar do Ministério Público Federal
com certos comentaristas da Jovem Pan, como Constantino, Fiuza, Zoe Martinez. Cadê? Cadê a continuação desses inquéritos do MP, do Ministério Público Federal? Né? Porque esse pessoal aí segue impune, né? Completamente impunes. E sobre esse pedido da retirada da concessão pública por alinhamento a vários crimes que a Jovem Pan cometeu, como é que se deu isso? A gente quer saber sobre isso. E a gente vai cobrar. Então, após adotar a linha editorial da extrema-direita para apoiar Bolsonaro, a emissora golpista recebeu só em publicidade oficial 18,8 milhões em troca de difusão de mentiras e de um apoio descarado e que incitava abertamente o ódio. A Jovem Pan fazia muito discurso de ódio e faz até hoje contra quem não se declarava apoiador do ex-presidente. Em sua delação, Cid vai contar como marcava entrevistas para Bolsonaro em programas da Jovem Pan e do contato com jornalistas e comentaristas da emissora para alinhar pautas ao discurso do ex-presidente, ou seja, pautas pró-Bolsonaro. Um dos principais contatos era no humorístico Pânico Emílio Zurita, onde Bolsonaro deu diversas entrevistas e ficou mais de 2 horas conversando com o elenco durante a campanha presidencial em 2022. Segundo a reportagem, Cid também deve falar sobre a relação com empresários, jornalistas, donos de órgãos de imprensa que teriam recebido financiamento para aumentarem sua estrutura em troca de defesa e divulgação de realizações do antigo governo federal. A defesa de Cid diz ter comprovações de pagamentos que teriam sido feitos e queria apresentá-los na delação. Bom, sobre Mauro Cid, investigadores querem mais informações de relação entre Bolsonaro e seu ajudante de ordens, que pode fornecer mais detalhes em 3 investigações: inquérito das joias, fraudes em cartões de vacina e tentativas de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes deu liberdade a Mauro Cid na semana passada. Bom, fica claro por enquanto que não há crimes, né, sobre esse envolvimento direto do Bolsonaro com a Jovem Pan, do Mauro Cid com a Jovem Pan. Né? A polícia tem que descobrir, e vai tudo depender da delação do Mauro Cid em relação à Jovem Pan. Porque se o Bolsonaro combinou para um veículo de comunicação falar sobre golpismo, discurso de golpe, negacionismo, discurso anti-vax e etc., principalmente durante aquele período da pandemia, isso aí pode complicar para Bolsonaro e mais ainda para a Jovem Pan. Eu não sei nem por que a Jovem Pan ainda é uma concessão pública. Depois de tantas porradas que a Jovem Pan levou, eu não sei como é que ela ainda está de pé. Eu sou Scud, eu vou ficando por aqui. Comentem aí embaixo, seu comentário é importante. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e quem puder contribuir no Pix, eu vou deixar na descrição para ajudar a existir esse canal. Eu vou ficando por aqui. Persistir sempre, retroceder jamais. Tamo junto na luta.